Hello guys, welcome to my channel about learning English on YouTube with me, Teacher Mateus. Today we talk about another fact about alphabet, phonic sounds. Do you know about this? This is important for you? So let's start. Tudo bom com vocês, galera? Estamos aqui mais uma quinta-feira reunidos para dar continuidade às nossas aulas de inglês aqui no meu canal no YouTube. Bom, hoje eu vou responder a dúvida de um dos nossos inscritos a respeito de fonética, ou em inglês, phonic sounds, né? Os phonics aí. O que a fonética traz aí pra gente? Lembra que eu falei que soletrar letras do alfabeto, quando você vai soletrar seu nome, é bem diferente da letra aplicada numa palavra. Então, a fonética é algo que as crianças nativas de língua inglesa aprendem na primeira instância e através de música. Sim, existem músicas para que você decore a fonética. Baseado nisso, eu vou deixar um link aqui de uma música bem legal. Por que essa música é bem legal? Primeiro, que ela trata de fonética, o nosso tema. Segundo, que ela usa a fonética em cima de duas palavras para cada letra do alfabeto. Ou seja, além de vocês aprofundarem aí essa questão da fonética, essa música é bem legal. Por quê? Porque ela traz duas palavras da língua inglesa para cada letra do alfabeto. Ou seja, além de aprender fonética, que é o nosso tema aqui de hoje, você vai aprender também a aumentar o seu vocabulário com palavras novas, tá bom? Tanto é que eu vou usar as mesmas palavras daquele vídeo da música que está aqui embaixo, que vocês vão acessar, e só que aqui eu não vou cantar. Olha, que ótimo! Os ouvidos de vocês não vão ouvir a minha péssima voz de cantor. Mas aqui eu vou focar muito nessa questão muscular, né, pra gente falar. Já que eu vou usar as palavras que vão estar naquele vídeo, a gente vai fazer um combinado hoje. Eu não vou passar traduções para vocês, apenas pronúncia, tá, e fonética. Então vocês vão ficar aí em cargo como lição de casa, acessar o vídeo da musiquinha e descobrir as palavras, ou então já durante esse vídeo vocês já vão notando as palavras que vocês já sabem ou não, porque tem algumas palavras que são bem fáceis aqui, porque a gente está falando de algo que crianças aprendem, tá? Então tem que ser uma forma um pouco mais orgânica, um pouco mais fácil. Cada país falante da língua inglesa vai adotar o seu próprio phonics, né? A sua própria fonética. E no Canadá, a mais famosa é a canadense, que é o Jolly Phonics. Então, se você quiser se aprofundar no assunto, você pode procurar lá. Tem infográficos que mostram como se pronuncia cada letra em cima de palavras aí, que é o que a gente vai fazer hoje aqui com algumas palavras aí. Então, o que a gente tem que saber primeiro? Inglês é muscular. Eu falei isso lá no primeiro vídeo, lembram? Então, hoje a gente vai treinar justamente essa musculatura aí, então fiquem atentos durante o vídeo todo, porque a gente vai estar fazendo, tá? Eu vou deixar também um outro link aqui, que é o Phonics Site. O Phonics Site, ele trata justamente dessa fonética, desse lado muscular, tá? Vocês vão escolher uma letra lá, e ele vai mostrar como internamente da sua garganta, que laringe e tal, faringe e tudo mais, o corpo humano aqui faz por dentro, quando você pronuncia corretamente a fonética daquela letra. E, além disso, do lado vocês vão ver que tem um corte, assim, da parte externa de uma pessoa, que ela vai falar 3 palavras baseado na pronúncia daquela letra. Bom, aqui estão os 2 sites aqui embaixo, como lição de casa. Além disso, como vocês sempre sabem, eu deixo minhas redes sociais para vocês entrarem em contato e se inscreverem no canal. Bom, vamos lá então. Let's start. A. A fonética da letra A é bem diferenciada do que a soletração. Então é isso que a gente vai aprender hoje. A gente aprendeu como pronunciar o alfabeto na aula passada e hoje vai entender como esse alfabeto é aplicado numa palavra, ok? Então, A, apple, ant. Apple, ant. B, b, bat, ball. C, cat, cup. D,
D, D, D, D, D, dot, dog. E, 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 egg, elephant. F, frog, fish. G, 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 goat, grass. H, 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 hat, hand. I, E, 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 insect, igloo. J, 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 jacket. K, 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 kite, king. Vocês vão notar aqui que a letra K tem muita semelhança com a letra C. Em alguns infográficos, tá, através das minhas pesquisas, elas são bem representadas com C e K da mesma forma. Então vocês vão notar que quando a gente falou lá atrás, cat, cup, KK, kite, king, KK, tá? Então ela tem aí. Mas o que vale aqui, geralmente, como eu sempre dou dica para vocês, imaginem a imagem da letra, o que eu quero falar. E dentro do contexto, o nativo vai notar essa sutil mudança do que você quer falar, com certeza, não tem nenhum problema. So, continue. L, lamb. M, man. Monkey. N, neck, nose. O, ocean, or. P, parrot, plum. Q, queen, coil. R, rat, hope. S, snake. T, você vai ter o S e o T é mais seco esse barulho. S, T, T, target. U, umbrella. Então vocês vão lembrar daquele A anasalado que eu falei lá no vídeo anterior sobre o alfabeto. Então esse é a fonética do U, aí aplicado numa palavra. Umbrella, por exemplo. V, vinegar. W, or W, or W, ok? São algumas pronúncias aí conforme seu sotaque. Geralmente eu uso W porque o W é uma referência de um duplo U e foi dessa forma que eu aprendi. Então, W, water, well, ok? Esse tá? Ele tá mais próximo do português do que o U do inglês, que é pra gente aí, tá bom? X. Então, o X tem uma grande... eu acho que é um entre o S e o T. Nossa, fiz os dois iguais agora. S e T. E tem o X, que é como a gente fala X. Então, esse X do final é que foi pro
X. Ele tem uma peculiaridade. Essa pronúncia dele só vai se aplicar quando ele finalizar uma palavra. Tá? Nenhum phonics usa o S, nenhum phonics usa o X para uma palavra no começo da frase. Então, os exemplos que vocês vão ver geralmente são box, fox, ok? Esse aí do final. Y, né, que é o nosso Y em inglês. Então, Y, yacht, yard, ok? Yeah. E Z, or Z, if British alphabet. Zebra, zoo, zebra, zoo. Bom, eu acho que é isso. A gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Vocês sabem que tá rolando aí a marca pra gente chegar aos 20 inscritos pra fazer o próximo Quick Curiosity. E se a gente chegar a 100, ele vai ficar um quadro fixo. Então se inscreve no canal e mande o seu próximo tema aí. Mas eu já posso te dizer, o próximo tema vai ser bem abordado sobre comunicação. A gente vai começar a aprender como se comunicar em inglês e como fazer isso de uma forma prática, sem ser tão formal também em certos ambientes, né? Porque é sempre bom valorizar a interação do dia a dia, né? Até porque a gente não vai falar com a rainha lá fora. Ou vai, eu não sei. Pode ser que a gente vá, não sei. Bom, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, recomenda para os amigos, dá like. Além disso, compartilha nas suas redes sociais, faz uma promoção aí. Bom, falando em promoção, consulte os meus pacotes de aulas personalizados para você. Você que quer aprofundar o seu inglês, né? E sair do básico do dia a dia, chegou a hora de mudar. Consulte-me, manda um e-mail pra mim, manda um DM lá no Instagram pra gente praticar o seu inglês. Bom, eu vou ficando por aqui, eu sou o Teacher Matheus Augusto e te vejo na próxima quinta-feira. So, see you next video, bye! Fala galera do YouTube, a gente tá mais aqui... Esqueci que só parte em inglês, né? Fala galera, fazendo esse movimento para a pronúncia do tempo. You, uncle. You, uncle, umbrella.